Barriga solidária. Hoje nós vamos falar sobre este tema aqui no programa. Quais os direitos e deveres de quem faz esse tipo de acordo? Quem veio tirar nossas dúvidas, trazer algumas informações, é ela que desenvolveu um projeto muito importante com esse tema, a Jadina Crozeta Zandomênico, que é bacharel em Direito. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. A gente vê assim, que hoje chamam bacharel e bacharela, sabe, gente? Desde 2012 houve essa nomenclatura, mas é interessante. Eu ainda continuo no bacharel, mas é bacharela. Os dois são corretos. Os dois estão valendo. Certo. Gente, nós temos aqui esse trabalho incrível que vale o destaque porque é um tema que se fala no mundo, certo? Sim. E nós temos algumas leis em alguns países que prevê esse tipo de atuação, de parceria. Uma barriga de aluguel, barriga solidária é o tema que você apresenta. E foi esse tema que você escolheu para a conclusão do teu curso, é isso? Exatamente. Eu acredito que seja um tema muito bacana, então eu dei uma pesquisada a fundo nele, eu me interessei bastante. No Brasil não existe leis que realmente determinem, proporcionem esse tipo de negócio, vamos dizer. Sim. Mas existe a possibilidade de ser feito. Isso. A nossa Constituição ela não veda, não é proibido, então é lícito. Quando a Constituição ela não versa nada contra, é possível. Sim. Isso. Contanto que não envolva dinheiro. Então, fora nós trazemos o termo barriga de aluguel, né? Sim. É um termo conhecido popularmente. Isso. Aí complica. No Brasil não é adequado. Sim, porque daí vai dar essa conotação por ser aluguel, por ter o financeiro envolvido. Não pode. Mas a barriga solidária... Aí é permitido. Aí é permitido porque não tem vínculo financeiro. Exatamente. Não pode. A Constituição ela proíbe que envolva dinheiro. Muito bem. É nesse ponto que pega assim, esse termo. E aqui nós temos, inclusive, nesse livro Direito em Série, volume 6, nós temos um material muito interessante que você apresenta, inclusive, gente, não só em português, como em inglês, né? Isso. Que também destaca algumas questões relacionadas a esse tema? Isso. Na verdade, eu dei uma olhadinha como é a questão fora do Brasil, mas o meu foco principal foi no Brasil, porque nós temos poucas disposições legais sobre. Entendo. Nós temos a questão da possibilidade, sim, e a respeito do registro civil, que vem no nome dos pais. A criança é tudinho interessante, com os pais. Certo. Tá, vamos dizer que você conseguiu, você tem uma barriga solidária, nasceu o bebê, Isso. E aí? Na hora de na hora fazer a documentação. Registro, exatamente, vem apenas o nome dos pais, não consta o nome da parturiente, né? Certo. Que é a gestante. Na verdade, tem o óvulo da mãe biológica. Sim, da pode mãe, ser feito, né, sim. que vai ser a mãe, não Isso. vai gerar, mas vai ter a mãezinha, né, assim como o esperma do pai. Isso. Na verdade, ela não tem a participação dela nesse gerar a vida, né? Na verdade, é feito em fertilização, ela vai ser feito certinho. Fertilização. Mas os gametas são dos pais mesmo, não é da gestatriz. Isso. Que no caso é a gestante, né? Por isso que daí são pais mesmo. Isso. Por isso que diz, essa barriga, esse período que vai ter, então, essa barriguinha aí que vai trazer esse auxílio, né? Isso. Por isso da barriga solidária, é o tema. A questão é que, às vezes, a mulher ela não consegue, por alguma razão, passar pelo processo de gestação. A gente sabe de casos que, às vezes, acaba perdendo, né? Gente, cada vez mais as mulheres estão tendo dificuldade na gestação. Isso é fato, cada vez mais. Endometriose é um dos principais problemas. O ter filho mais tarde não adianta, gente, tem que falar. É verdade, hoje em dia todo mundo quer fazer tudo para depois vir os filhos. Não estou dizendo se é certo ou errado, por favor, mas é o que está acontecendo. E isso vem trazendo, às vezes, algumas complicações. Isso. Né? Físicas, inclusive. Então, muitos casos estão chegando nesse processo de uma necessidade, tanto é que já tem um estudo em relação como deve ser de uma forma mais leve, mais suave, mais inteligente, menos sofrida, para todos os âmbitos, a barriga solidária. Sim, é que eu percebo que tem muitos casais que é o sonho mesmo de conseguir, né? Preenche, assim, uma vida, literalmente preenche aquele casal. Então, é uma alternativa muito bacana, eu acho. Vale super a pena. Isso. Acredito que é um estudo que foi focado nisso. Nossa, mas nesse estudo você também colocou alguns problemas pertinentes, então tem. Porque já existe uma avaliação, já existe pesquisas de outros casos, né? Alguns casos no Brasil eu ainda encontrei poucos. Para falar a verdade, no Brasil pouquinhos, poucos, inclusive. Mas no que eu busquei jurisprudencialmente, que foi para fazer esse trabalho de TCC,
São algumas decisões que nós tivemos, mas poucas, como eu mencionei anteriormente, sobre a questão, por exemplo, do seguro de saúde, sabe? Às vezes o plano hospitalar, ele pode se recusar a cobrir, como é outra mulher no caso, né? Pode se recusar a cobrir, mas em decisão judicial manteve sim a cobertura do plano a acessar aquela excedente temporária do útero. Olha, se estendeu isso. a ela, sim. Então já existem casos até nesse quesito. Isso. Por isso que era interessante que houvesse uma lei tratando sobre o assunto. Mas, já, né? me chama a atenção você buscar esse tema. Achei muito legal isso. Que interessante. É que eu realmente vejo casais mesmo que tentam, sabe? Não conseguem mesmo. Essa dificuldade. Então, qual seria uma opção? Isso, com certeza, seria uma alternativa muito interessante. E hoje, dentro do contexto, do entendimento do judiciário, né, de alguns juízes, já existe até a condição interessante do próprio plano de saúde de cobrir aquela outra terceira pessoa, no caso, mas que vai trazer essa barriga solidária. Sim, é muito bacana. Esse da parentela, achei interessante, né, de ser próximo. Isso. Que quanto mais estranho, eu acho mais difícil. Sim. É uma pessoa próxima, até 4º grau, então é bem... acho bem interessante. São alguns cuidados que se percebe que daí o resultado realmente vem com sucesso, é isso? Isso, vem para ficar o mais amigável possível, né? Gente, que trabalho lindo hoje, recebendo aqui ela que veio de Tubarão conversar com a gente, a Jadina Crozeta Zandomênico, bacharel em Direito, que trouxe então a questão barriga solidária num trabalho TCC muito interessante, do qual está no livro Direito em Série, já publicado não só em português, como também em inglês, devido à procura deste segmento, dessa prática em diversas regiões do mundo. É isso? Muito obrigada pela participação, prazer recebê-la. Muito obrigada. Gente, ela é irmã da Juliana Zandomênico, que tem um quadro lindo de transformação aqui através do Beauty Care, nas terças-feiras, no Arraso, né? Sim, maravilhosa. Vocês duas no Arraso. Amei a dica, tá? Muito obrigada. E um alô para Tubarão, né? A gente aproveita e manda um alô para essa cidade tão linda, tão rica de Santa Catarina.